Eu passei anos da minha vida acreditando que todos os frutos secos eram aliados da saúde, até que comecei a ver na minha própria prática algo que ninguém quer admitir em voz alta. A partir dos 60 anos, alguns dos frutos secos mais comuns que você provavelmente tem agora mesmo na sua despensa podem estar agindo em silêncio contra a sua mente, nublando memória, provocando inflamação no cérebro e aumentando o risco de deterioração cognitiva e Alzheimer. O mais preocupante é que muitas mulheres e homens da minha geração os consomem todos os dias convencidos de que estão cuidando da saúde cerebral, quando na realidade podem estar fazendo exatamente o contrário. Eu sou a doutora Mariana Coelho e há mais de 20 anos venho ajudando pessoas da minha geração a proteger algo muito mais valioso que o corpo, sua memória, sua lucidez, sua forma de ser. Vi com meus próprios olhos como os alimentos certos podem manter a mente clara e ativa, enquanto outros, aparentemente inofensivos, a desgastam pouco a pouco sem que ninguém perceba. E aqui vem o mais surpreendente. Existem 4 frutos secos que realmente fortalecem os neurónios, reduzem a inflamação cerebral, melhoram a memória e ajudam a eliminar as proteínas que favorecem o Alzheimer. No entanto, quase ninguém os consome com regularidade. Ao mesmo tempo, há outros 4 que se apresentam como saudáveis, mas que na realidade levam açúcar no sangue, promovem a inflamação e podem colocar em risco a saúde mental com o passar do tempo. Você não acha que merece conhecer essa diferença? Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental sobre o que acontece no seu cérebro depois dos 60. A comunicação entre os neurónios começa a ficar mais lenta. As conexões, chamadas sinapses, se enfraquecem. Recordar nomes ou encontrar as palavras adequadas pode se tornar frustrante. E o mais assustador é que isso não acontece de repente. É um processo silencioso, invisível, que se acumula dia após dia. Eu vi isso acontecer com pacientes brilhantes, professores aposentados, advogadas, médicas, pessoas que passaram a vida inteira cultivando a mente e que de repente começaram a sentir aquela névoa, aquela sensação de que algo estava escapando. E quando chegavam ao meu consultório, muitas vezes já haviam tentado de tudo: exercícios mentais, palavras cruzadas, vitaminas em cápsulas. Mas a verdade é que a proteção do cérebro começa muito antes, na mesa, nos pequenos gestos diários, nas escolhas que fazemos sem pensar. E é exatamente por isso que hoje vou revelar os 8 frutos secos que você precisa conhecer, os 4 que convém escolher todos os dias e os 4 que é melhor deixar fora da sua dieta, tudo baseado em evidências e pensado para o seu cérebro a partir dos 60 anos. E no final, vou revelar um fruto seco em particular, o mais problemático, vinculado à perda de memória e a um deterioro cerebral mais rápido e que pode estar agora mesmo na sua despensa. Vamos começar pelos 4 frutos secos que realmente deveriam estar na sua mesa todos os dias. Não são um simples petisco. São uma ajuda natural para o seu cérebro, sua memória, sua claridade mental e também para o seu estado de ânimo. O primeiro deles é um que eu chamo de escudo contra o deterioro cognitivo e tem uma história que preciso contar. Lembro de uma paciente, uma professora aposentada de uns 68 anos, vamos chamá-la de Marta. Ela chegou preocupada porque nomes e detalhes que antes saíam sozinhos agora escapavam. Havia tentado passatempos, exercícios mentais, vitaminas, mas aquela névoa não ia embora. Fizemos um estudo completo e apareceu algo frequente em pessoas mais velhas, níveis muito baixos de selênio, um oligoelemento do qual quase ninguém fala e que é essencial para proteger o cérebro do estresse oxidativo. Propus algo simples, uma castanha de pará por dia. Só uma. Sem receitas complicadas nem planos impossíveis. 3 semanas depois, Marta voltou diferente, com mais energia, olhar desperto e uma frase clara: Doutora, me sinto lúcida de novo. Esse é o poder das castanhas de Pará. Elas são a fonte natural mais concentrada de selênio que existe. Com uma unidade, você já supera com folga a necessidade diária. E ao contrário de alguns suplementos, o selênio desse alimento vem unido a compostos orgânicos que o nosso organismo, especialmente mais velho, absorve e utiliza melhor. Por que isso é tão importante? Porque o selênio ajuda os neurónios a se defenderem do dano acumulado pelos anos e favorece a produção de glutationa, o grande antioxidante do cérebro. Sem glutationa suficiente, o sistema de limpeza cerebral trabalha pior. Acumulam-se toxinas, proteínas mal dobradas e resíduos do metabolismo.
Exatamente o que observamos nas primeiras fases do deterioro cognitivo. Mas o que realmente faz especial esse fruto seco é a sua capacidade de proteger a energia das células cerebrais. Dentro de cada neurónio existem pequenas centrais elétricas chamadas mitocondrias. São elas que produzem a energia que permite pensar, recordar e manter a mente desperta. Quando essas centrais se enfraquecem, o cérebro fica mais lento, a concentração se perde e a memória começa a falhar. Manter essas mitocondrias ativas e saudáveis é uma das melhores decisões que você pode tomar à medida que os anos passam. E as castanhas do Pará ajudam diretamente nisso. Agora, sempre insisto com minhas pacientes, mais não significa melhor. O excesso de selênio pode ser prejudicial com o tempo. Por isso, o ideal é tomar apenas 1 ou 2 castanhas do Pará por dia. Guarde-as na geladeira, se possível ainda com a casca, e mastigue bem. É um gesto pequeno, quase ritual, mas com um benefício enorme. Você não precisa de frascos cheios de pílulas. Só precisa da sabedoria da natureza e da constância para aproveitá-la, igual ao que fez Marta. E se um simples fruto seco pode proteger seu cérebro do desgaste, reforçar suas defesas antioxidantes e manter sua memória ativa, imagine o que pode acontecer quando você incorpora o seguinte à sua rotina. Há algo profundamente reconfortante nas nozes. Talvez seja a sua forma que lembra o próprio cérebro humano ou esse sabor terroso que permanece depois de cada mordida. No meu caso, as nozes sempre me fazem pensar na minha avó. Toda tarde ela se sentava no quintal com uma pequena tigela de nozes descascadas e as comia devagar enquanto lia o jornal. Costumava-me dizer, essas mantêm a cabeça clara, filha. Então eu não entendia a ciência por trás de suas palavras, mas hoje, depois de décadas dedicadas à neurologia, sei que ela tinha toda a razão. As nozes são um dos aliados mais poderosos e ao mesmo tempo mais subvalorizados para cuidar do cérebro. Não são um simples lanche. São um autêntico sistema de defesa diário para o órgão mais sensível do corpo envelhecido, o cérebro. A partir dos 60, a comunicação entre neurónios se torna mais lenta. As conexões, as chamadas sinapses, se enfraquecem e recordar nomes ou encontrar as palavras adequadas pode se tornar frustrante. É aqui que as nozes marcam a diferença. São ricas em ácidos graxos ômega 3, especialmente em ácido alfa-linolénico, essencial para manter os neurónios em forma. Além disso, contêm polifenóis, antioxidantes potentes que reduzem a inflamação cerebral e protegem as células do dano. Essa combinação de gorduras saudáveis e antioxidantes é difícil de encontrar em um só alimento e as nozes oferecem de maneira natural e equilibrada. Na minha consulta, a cada ano vejo mais pessoas preocupadas com a perda de memória e eu entendo. O Alzheimer, a demência, a confusão mental não roubam apenas recordações, também roubam independência. Por isso recomendo incorporar nozes à dieta diária. Os estudos da Universidade da Califórnia demonstraram que quem as consome com frequência mantém um desempenho cognitivo muito melhor, inclusive em idades avançadas. E há outro detalhe importante. As nozes fornecem vitamina E, uns 2 mg a cada 30 gramas, suficiente para ajudar a frear o dano oxidativo que aparece com a idade. A vitamina E é um dos poucos nutrientes que, tomado de forma constante, pode retardar o deterioro cognitivo. Meu conselho prático é simples. Um punhado pequeno por dia, umas 7 ou 8 metades, cruas ou levemente torradas, sem sal e sempre bem mastigadas. Para quem tem problemas dentários, é melhor picá-las ou triturá-las levemente. Tome seu tempo. Não é só comer um fruto seco, é investir todos os dias na sua claridade mental e na sua memória futura. Faça disso um hábito consciente. Sempre digo às minhas pacientes, você não está comendo um fruto seco, está investindo na sua mente, na sua memória futura, na sua claridade e, acima de tudo, na sua dignidade. As nozes são suas guardiãs silenciosas e quando você as incorpora como um pequeno ritual diário, seu corpo e sua mente percebem. Os pensamentos se tornam mais claros, as recordações mais vivas, as conversas mais ágeis. E tudo começa com algo tão simples quanto uma noz. Agora vamos ao terceiro fruto seco desta lista imprescindível. É um que muitos passam por alto, mas que cumpre uma função essencial: manter o cérebro jovem, flexível e bem alimentado.
Depois de ver milhares de pacientes mais velhos, observei um padrão constante. O açúcar mal controlado no sangue é um dos inimigos mais silenciosos da memória e do pensamento claro. Não é casualidade que muitos pesquisadores chamem hoje o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque o excesso de glicose e a resistência à insulina danificam diretamente as células do cérebro. Por isso, quando uma paciente chega preocupada com seus esquecimentos, uma das primeiras coisas que reviso é seu nível de açúcar. E uma das ferramentas mais simples que recomendo para estabilizá-lo são as amêndoas. Esses frutos secos tão comuns e ao mesmo tempo tão poderosos ajudam a controlar a glicose. A partir dos 60, o corpo já não maneja os carboidratos igual a antes. Os picos de açúcar se tornam mais frequentes e com eles chega a inflamação, especialmente no cérebro. As amêndoas, com sua fibra e sua proteína natural, retardam a absorção de açúcar no sangue. Isso se traduz em menos picos, menos inflamação e menos estresse nos vasos sanguíneos cerebrais. E é precisamente aqui que elas brilham. O cérebro precisa de um fluxo constante e limpo de sangue para funcionar. Sem oxigênio nem nutrientes, os neuronídeos se enfraquecem e com o tempo aparecem os lapsos, a confusão ou até mesmo a demência vascular. As amêndoas fornecem vitamina E, magnésio e gorduras monoinsaturadas. 3 aliados que protegem as artérias e reduzem a inflamação. Um estudo publicado no Journal of Nutrition demonstrou que comer amêndoas de forma regular melhora a função dos vasos sanguíneos em pessoas mais velhas, favorecendo uma melhor oxigenação do cérebro e ajudando a prevenir o deterioro cognitivo. Além disso, são uma grande fonte de magnésio, um mineral que acalma o sistema nervoso, melhora o sono e evita que os neuronídeos se superexcitem até se danificarem. Se alguma vez você se sentiu nervosa ou com a mente acelerada sem motivo aparente, o magnésio pode ter algo a ver. Por isso, recomendo entre 15 e 20 amêndoas por dia, cruas ou torradas a seco, sem sal e bem mastigadas. E se você tem dificuldade para mordê-las, deixe-as de molho durante a noite, elas amolecem e conservam todas as suas propriedades. A chave não está apenas em comê-las, mas em convertê-las em um pequeno ritual diário. Seu cérebro vai agradecer com os anos. E agora chegamos ao quarto fruto seco, talvez o mais especial de todos, porque tem um efeito direto sobre algo que raramente se menciona quando falamos de saúde cerebral, o sono. E sem um descanso profundo e reparador, nenhum alimento nem suplemento pode manter viva a sua memória. Deixe-me contar o caso de Helena, uma mulher de 72 anos que veio ao meu consultório após vários meses sem conseguir dormir bem. Havia tentado de tudo, chás de camomila, meditação, até medicação. Nada funcionava de forma constante. Mas o que mais angustiava não era a insônia, e sim como afetava sua mente durante o dia. Doutora, me disse, me sinto confusa o tempo todo, não consigo me concentrar. Será Alzheimer? Expliquei a ela que a falta de sono profundo pode imitar os sintomas da demência, porque o cérebro, quando não descansa, não tem tempo de se limpar e reparar. Então fizemos algo muito simples, adicionamos um punhado de pistaches à sua rotina noturna. 2 semanas depois, Helena me ligou. Sua voz soava diferente, mais leve. Doutora, estou voltando a dormir e minha mente está clara de novo, me disse. Isso é o que os pistaches podem fazer. Esse pequeno fruto seco contém melatonina natural, o hormônio que regula nosso ciclo de sono e vigília. À medida que envelhecemos, produzimos menos melatonina e conciliar o sono ou mantê-lo se torna mais difícil. Tomar pistache à noite oferece um impulso suave e natural, sem os efeitos colaterais das pílulas. E aqui vem o mais fascinante. Enquanto dormimos, o cérebro ativa um sistema chamado linfático, uma espécie de serviço de limpeza que elimina as proteínas tóxicas acumuladas durante o dia, entre elas a beta-amiloide, associada ao Alzheimer. Se não descansamos profundamente, esse sistema não funciona bem. As toxinas se acumulam e, com o tempo, essa acumulação se transforma em placas, as mesmas que contribuem para o deterioro cognitivo. Além disso, os pistaches são ricos em vitamina B6, que ajuda a produzir serotonina e melatonina, melhorando o estado de ânimo de dia e o sono à noite. Também fornecem magnésio e potássio, minerais que relaxam os músculos e acalmam o sistema nervoso, preparando o corpo para um descanso reparador.
Minha recomendação é simples. Toma uns 30 pistachos uma hora antes de dormir, sem sal e, se puder, já descascados para evitar o excesso de sódio. Converta isso em parte do seu pequeno ritual noturno. Não é só um aperitivo, é uma forma natural de ajudar seu cérebro a se reparar enquanto você dorme. Agora que vimos os 4 frutos secos que protegem sua mente, castanhas de Pará, nozes, amêndoas e pistaches, é momento de falar dos 4 que você deve evitar. Muitos os comem sem pensar, acreditando que são saudáveis, quando na realidade estão aumentando o risco de inflamação e deterioro mental. Vamos começar com o primeiro e garanto que vai surpreender você. Esta é uma verdade incómoda que poucas vezes se diz: os amendoins não são frutos secos. Pertencem à família das leguminosas, como o grão de bico ou as lentilhas, e crescem debaixo da terra em ambientes quentes e úmidos, onde podem se contaminar facilmente com mofo. Esse mofo produz aflatoxinas, substâncias tóxicas relacionadas com a inflamação cerebral, o dano hepático e até com um maior risco de câncer. O problema é que você não pode detectá-las. São invisíveis, não têm cheiro e não se eliminam ao torrar o amendoim. Pior ainda, para as pessoas mais velhas, cujo fígado e sistema imunológico já trabalham com mais esforço, essas toxinas são um risco desnecessário. Mas isso não é tudo. Os amendoins estão cheios de gorduras ômega 6, especialmente ácido linoleico. Embora o corpo precise de uma pequena quantidade, a maioria de nós já recebe demais através dos óleos vegetais, dos fritos ou dos produtos processados. O excesso de ômega 6 alimenta a inflamação crónica também no cérebro e essa inflamação é uma das causas silenciosas do Alzheimer e da demência. Tive pacientes que comiam amendoins diariamente, em torradas com pasta de amendoim, em misturas de aperitivos ou simplesmente como lanche. Quando os eliminaram, notaram uma melhora notável, menos névoa mental, mais claridade e melhor concentração. Não foi um milagre, foi eliminar uma fonte constante de inflamação. E se isso não bastasse, a maioria dos amendoins que encontramos hoje estão cobertos de açúcar ou mel, banhados em chocolate ou misturados com frutos secos processados. Esse excesso de açúcar dispara a glicose, aumenta a inflamação e termina danificando os vasos sanguíneos do cérebro. É um círculo vicioso que muitas pessoas mantêm sem saber. Por todas essas razões, sempre aconselho minhas pacientes a evitar os amendoins por completo. Há opções muito melhores, mais limpas e seguras, que não vêm acompanhadas desses riscos invisíveis. Seu cérebro merece um combustível puro, não uma fonte constante de inflamação e toxinas. Mas se você pensava que os amendoins eram ruins, espera ouvir sobre o seguinte. Ele se vende como algo exótico, cremoso e irresistível, mas para o cérebro representa uma carga desnecessária. Os castanhas de caju têm uma textura suave e um sabor amanteigado que os torna fáceis de comer, fáceis demais. No entanto, comparados com outros frutos secos, são mais ricos em carboidratos e mais pobres em gorduras saudáveis. Isso faz com que se comportem mais como um carboidrato rápido do que como um alimento protetor do cérebro. Em pessoas maiores de 60 anos, especialmente aquelas com resistência à insulina, pré-diabetes ou problemas de açúcar, as castanhas de caju podem provocar subidas rápidas de glicose, seguidas de quedas, o que deixa a mente nublada, o ânimo baixo e a energia lá em baixo. Com o tempo, esses picos constantes de açúcar danificam os vasos sanguíneos do cérebro, reduzem a oxigenação e aceleram o deterioro cognitivo. Vi isso muitas vezes, pacientes que chegam dizendo que se sentem confusas, cansadas, com dificuldade para se concentrar. E quando revisamos sua dieta, as castanhas de caju aparecem todos os dias como um aperitivo saudável. Assim que as eliminamos ou reduzimos, a claridade mental melhora notavelmente. Outro detalhe, as castanhas de caju têm muito pouca fibra, ao contrário de outros frutos secos. A fibra é o que ajuda a retardar a digestão e evita esses picos de açúcar. Sem ela, o que você está comendo é praticamente um carboidrato disfarçado de fruto seco. E para um corpo mais velho, com um metabolismo mais lento, isso é um problema a longo prazo. A isso se soma a questão das porções. As castanhas de caju são tão agradáveis ao paladar que a maioria das pessoas come o dobro ou o triplo da quantidade recomendada sem perceber. Uma porção adequada seria umas 18 unidades, mas é comum chegar facilmente a 2 ou 3 vezes mais.
Isso significa carboidratos demais, óleos processados se estão torradas e pouquíssimos nutrientes realmente benéficos para o cérebro. Se você gosta, tome como algo ocasional e nunca sozinha. Acompanhe com proteína ou gorduras saudáveis para suavizar seu impacto no açúcar. Mas, sinceramente, se a sua prioridade é cuidar da memória e prevenir o Alzheimer, há opções muito melhores. E agora chegamos ao terceiro fruto seco da lista, um que muitos consideram um capricho ou uma iguaria. No entanto, para as pessoas mais velhas pode esconder mais problemas do que você imagina. Deixe-me esclarecer, as nozes de macadâmia não são tóxicas, mas podem ser problemáticas se você tem digestões lentas, metabolismo mais pausado ou tendência a ganhar peso. Porquê? Porque são literalmente os frutos secos mais gordurosos que existem. Mais de 75% de suas calorias vêm da gordura. E embora nem todas as gorduras sejam ruins, quando o sistema digestivo já vai mais devagar com a idade, processar tanta quantidade pode provocar peso, inchaço ou até diarreia. Mais de uma paciente me contou que após comer um punhado se sente lenta, com o estômago carregado ou sem energia durante horas. Mas o mais importante é o que vem a seguir. Esse alto conteúdo em gordura também significa uma densidade calórica muito elevada. Apenas 30 gramas de nozes de macadâmia fornecem mais de 200 calorias e, ao contrário das nozes ou das amêndoas, não saciam tanto. Isso faz com que seja muito fácil comer mais da conta sem perceber. E para muitas pessoas mais velhas que já lidam com um aumento de peso ou um metabolismo mais lento, adicionar macadâmias com frequência é como jogar lenha na fogueira. O excesso de gordura e calorias se traduz não só em sobrepeso, mas também em um maior risco de deterioro cognitivo e Alzheimer, ambos intimamente relacionados com a obesidade e a inflamação crónica. Além disso, há um problema digestivo importante. As gorduras muito concentradas retardam o esvaziamento do estômago, o que significa que a comida permanece dentro mais tempo. Em alguém com digestão lenta, refluxo ou hérnia de hiato, isso pode causar acidez, náuseas ou a sensação de peso. E se estão tomando medicamentos que também retardam a digestão, como alguns usados para a pressão ou a diabetes, o mal-estar pode piorar. Outro risco menos conhecido está na vesícula biliar. As macadâmias, por seu enorme conteúdo em gordura, podem estimular contrações em pessoas que têm cálculos biliares sem diagnosticar, algo bastante comum a partir dos 60. Vi mais de um caso em que um punhado inocente de macadâmias terminou provocando um ataque de dor que ninguém esperava. Sempre digo mesmo às minhas pacientes, as macadâmias podem parecer um capricho inofensivo, mas esse pequeno prazer traz um preço silencioso, um que não se nota no início, mas que se acumula com o tempo. Há outros frutos secos que oferecem saciedade e prazer sem essa carga tão pesada. Mas enquanto as macadâmias podem sobrecarregar sua digestão, o seguinte fruto seco da nossa lista pode causar algo muito diferente e ainda mais curioso. É pequeno, oleoso e costuma passar despercebido. No entanto, pode interferir com alguns medicamentos, alterar o sentido do paladar e até provocar perda de peso perigosa em pessoas mais velhas. A maioria nem sequer imagina que algo tão pequeno possa causar tanto desajuste. Há alguns anos tive uma paciente chamada Rosa, de 73 anos, uma mulher meticulosa, cuidadosa com sua saúde, que caminhava diariamente e levava um controle rigoroso de sua medicação. Um dia veio ao meu consultório com uma queixa inusual. Doutora, me disse, tudo tem gosto metálico, até a água. Revisamos sua medicação, sua digestão, sua hidratação e nada parecia explicar o problema, até que ela mencionou algo aparentemente insignificante. Havia começado a preparar pesto caseiro com pinhões. E ali estava a chave. Os pinhões, embora pareçam inofensivos, podem causar um fenómeno curioso conhecido como boca de pinho, uma alteração do paladar que deixa um sabor amargo ou metálico que pode durar dias ou até semanas. Não é perigoso, mas é problemático, especialmente em pessoas mais velhas. Porquê? Porque quando a comida ou a água têm gosto ruim, muitas pessoas comem e bebem menos sem perceber. E em alguém que já corre risco de perda de peso ou desidratação, isso pode derivar em consequências sérias, fragilidade, déficit de nutrientes e até hospitalizações. O sentido do paladar parece algo pequeno, mas na saúde de uma pessoa mais velha marca uma grande diferença. Por isso, quando alguém me pergunta se os pinhões são bons ou ruins, minha resposta é sempre a mesma, depende da pessoa e do momento vital.
Não se trata de demonizar alimentos, mas de entender como reagem no nosso corpo com os anos. À medida que envelhecemos, nosso metabolismo muda, o sistema digestivo se torna mais sensível e o equilíbrio se torna mais delicado. O verdadeiro segredo não está em eliminar por completo, mas em escutar o corpo. Se algo provoca mal-estar, peso ou cansaço, é um sinal. A natureza nos oferece muitas opções. O importante é escolher com conhecimento e com calma. E se algo nos ensina o tempo é que os pequenos gestos diários marcam a diferença. Uma noz pela manhã, uma caminhada leve, um copo de água antes de dormir, uma conversa amável. Cuidar do cérebro não começa na farmácia, mas nesses detalhes simples que nos conectam com a vida. Porque proteger a mente é proteger as recordações, a identidade, as histórias que levamos dentro. Cada decisão, por menor que pareça, pode nos ajudar a manter essa claridade que nos permite seguir sendo nós mesmas. Então, da próxima vez que você escolher um fruto seco, faça com consciência e com carinho, não por moda nem pelo que se lê em um rótulo, mas pelo que você sabe que seu corpo agradece. Isso é sabedoria e a sabedoria também se treina como a memória. Obrigada por me acompanhar neste percurso pelos alimentos que cuidam e os que podem danificar sua mente. Espero que você tenha aprendido algo que inspire a cuidar de si com mais suavidade e atenção. E se este conteúdo foi útil para você ou fez pensar em alguém a quem poderia ajudar, compartilhe. Compartilhar conhecimento é uma forma bonita de cuidar dos outros. Talvez com um simples gesto você ajude outra pessoa a viver com mais claridade, energia e paz. Que a vida continue lhe presenteando dias cheios de lucidez, memória e serenidade.